Olá pessoal, hoje vamos trabalhar um pouco mais de comportamental pela perspectiva de Skinner e vamos trabalhar com dois conceitos muito básicos da comportamental que eu já abordei em outros vídeos, mas parece que o pessoal ainda não conseguiu assimilar muito bem. Tem pessoas que ainda questionam muito nos comentários do canal a respeito desses dois conceitos, que é o reforço e a punição. E é compreensível ser questionado porque, além dos dois conceitos terem certa dificuldade ali em serem compreendidos, precisa realmente olhar com uma atenção grande, a gente tem um problema de sempre estar assimilando eles a outras coisas que já não são colocadas culturalmente. E isso acaba dificultando um pouco as coisas e eu vou explicar o porquê. Gostaria também de falar que, apesar da comportamental não ser a minha área de maior estudo, a maioria que acompanha o canal sabe que o meu enfoque é psicanálise, mas eu me sinto à vontade para falar da comportamental porque, por mais que não seja o meu maior enfoque, eu tenho respeito por ela. E eu acredito que, assim, a dificuldade está em você falar de uma coisa da qual você não respeita, porque aí certamente você vai falar besteira. Mas eu, apesar de ter algumas contrariedades sobre algumas questões da comportamental, eu a respeito e eu acredito que a teoria tem sim sua coerência, apesar de não ser uma teoria que eu levo para mim e que eu possivelmente não utilizarei em uma atuação futura como profissional. Mas ainda assim eu vejo coerência na teoria e gosto do Skinner como autor, inclusive por isso que eu me sinto à vontade para estar falando a respeito da comportamental. Bom, vamos primeiramente esclarecer a questão do positivo e negativo, que tem tanto em relação ao reforço quanto à punição. Então, o reforço ele se faz de dois modos, positivo e negativo, e a punição igualmente se faz de dois modos, positiva e negativa. Só que qual que é a grande confusão que a maioria das pessoas fazem de início com esses dois termos? Nós estamos acostumados a colocar positivo e negativo como bom e ruim, ou como bem e mal. Então nós culturalmente já somos educados e temos assimilado uma ligação direta entre positivo ser bom e negativo ser ruim. E isso não pode ser assimilado quando estamos falando em relação a esses dois conceitos da comportamental, porque isso é uma das coisas que confunde muito as pessoas no início do estudo da comportamental. Por quê? Positivo dentro da comportamental não tem nenhuma relação com bom ou bem. Positivo significa acréscimo, negativo significa retirada. Somente isso. O acréscimo pode ser bom ou ruim, a retirada pode ser boa ou ruim. Por exemplo, bater, que é uma coisa, agressão física, pode ser tanto uma punição quanto um reforço positivo. E por quê? Aí que vem a questão da complicação, porque agressão é acrescentar algo. Então, quando você está agredindo uma pessoa, você está acrescentando uma violência física na relação. Por isso que é positivo, não porque é bom. Então ninguém está dizendo que bater, agredir fisicamente outra pessoa é bom, mas é um acréscimo de algo, é um acréscimo de um estímulo. Se for um estímulo positivo, se for um estímulo de reforço, será um reforço positivo. Se for um estímulo de punição, será igualmente uma punição positiva. Mas aí, como que uma agressão pode ser um reforço? Vamos pensar do seguinte modo. E aí a gente tem que entender um pouco o que é reforço e punição. Reforço é todo aquele estímulo que tenda a aumentar a possibilidade de um comportamento e a sua frequência. Punição é todo aquele estímulo que tende a diminuir a frequência de um comportamento e a sua possibilidade. Então, como que a agressão física pode ser um reforço? Se uma criança não recebe nenhum tipo de atenção, ela é completamente ignorada, e o único momento em que alguém dá atenção para ela é quando ela é agredida, isso pode ser reforçador para ela. Porque como é o único momento em que ela recebe alguma atenção, ela vai buscar ser agredida para ter algum tipo de atenção. Então, ao invés da agressão diminuir a frequência do comportamento, vai aumentar essa frequência. E isso é muito comum de se ver em relação a crianças que realmente são muito deixadas de lado, não recebem atenção. Então é muito comum a gente ver que a criança se comporta de uma maneira que é tida como inadequada, ela é agredida e aí muitos falam, mas por que ela volta a fazer se ela apanha por isso?
Porque esse momento que ela é agredida é o único momento que ela recebe atenção de alguém. É o único momento que um adulto de fato olha para ela, fala com ela, mesmo que seja xingando, mesmo que seja brigando, mesmo que seja agredindo. É o único momento que alguém dá atenção para ela. Então, para ela, ser agredida é, entre aspas, menos ruim do que ser ignorado. Então ela prefere repetir esse comportamento, ser agredida novamente para receber algum tipo de atenção. E aí, ao invés da agressão física ser uma punição, ela se torna um reforço, porque ela reforça ainda mais o comportamento no sentido que a criança vai repetir, tentando receber cada vez mais atenção. Quando que esse comportamento é uma punição? Quando tende a diminuir a frequência do comportamento. Então a criança fez uma coisa errada, foi agredida. Entenda-se aqui, não estou de maneira alguma apoiando qualquer tipo de violência física. Considero assim a coisa mais abominável, violência física, em relação a uma criança, ainda mais por parte de um adulto. Então, em relação crianças entre crianças já é um pouco complicado ali a agressão física, mas acontece nas relações entre as crianças. Agora, quando é de um adulto em relação a uma criança, é completamente inadmissível. Mas estou usando como exemplo apenas. Se a criança comete um ato, um comportamento, é agredida, e pela agressão, por ela não querer ser agredida novamente, e porque, em geral, para ela não querer ser agredida novamente, é porque ela recebe outros tipos de atenção. Então ela sabe que se ela fizer aquilo novamente, ela vai ser agredida, mas ela tem como fazer outra coisa, que ela vai receber atenção igual sem ser agredida. Ela tende a não fazer mais aquilo que levou a ela ser agredida. Isso é uma punição. Por quê? Porque punição é toda aquela ação que tenda a diminuir a frequência do comportamento e a diminuir as possibilidades daquele comportamento se manifestar. E aí o que é o negativo? O negativo é quando eu faço a retirada de um estímulo. E quando que esse negativo vai ser um reforço e quando que ele vai ser uma punição? O reforço negativo é toda vez que eu retiro algo que tende a aumentar as possibilidades e a frequência de um comportamento. Então, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo interessante. Uma criança lava a louça, digamos, uma tarefa doméstica. Ela lava a louça do almoço sem eu necessariamente pedir para ela fazer isso. E eu quero reforçar negativamente esse comportamento, ou seja, eu quero que aumente a frequência desse comportamento, aumente a possibilidade dela repetir esse comportamento de maneira negativa, retirando algo. Então o que eu vou fazer? Para aumentar a chance desse comportamento se repetir, eu vou retirar algo aversivo dela. Então digamos que ela teria que à tarde fazer uma outra tarefa doméstica, como por exemplo, me ajudar a cortar grama. E ela lavou a louça do almoço sem eu pedir. Então eu vou dizer para ela, ó, como você lavou a louça do almoço sem eu pedir, não precisa me ajudar com a grama depois do almoço, e isso eu dou jeito sozinho. Então eu estou retirando dela, e isso entendendo que ela não queira fazer esse serviço. Então, para ser, de fato, a retirada, ser um estímulo aversivo, ela precisa não querer. Pode ser que ela queira, aí não vai ser um reforço, vai ser uma punição. Então é bem relativo, às vezes parece que é tudo quadradinho, tudo certinho, mas não é tudo certinho não, é bem relativo. Então, se ela não quer cortar grama, e eu falo para ela, você não precisa fazer isso, porque você lavou a louça sem que eu precisasse pedir, isso é um reforço negativo para que ela retorne a lavar a louça. Porque assim ela entende que fazendo certas tarefas sem que eu peça, ela acaba não precisando fazer outras. Então isso se torna um reforço, porque ela tende a repetir esse comportamento. Quando que vai ser uma punição negativa? Por exemplo, a criança tirou uma nota baixa na escola e eu, como punição negativa, eu falo para ela, ó, você tirou nota baixa, então você vai ficar uma semana sem poder jogar videogame. Então eu retirei dela, entendendo que ela gosta do videogame, eu retirei dela um estímulo que era de apreço dela, que ela gostava, eu retirei dela para ela ter tirado nota baixa. Então há uma tendência de que ela diminua esse comportamento de tirar nota baixa. Claro que aqui a gente sabe que existem vários outros fatores influentes, então também às vezes não basta a vontade da criança de não tirar nota baixa, tem toda uma relação com didática, com professor, com muito mais fatores,
com contingências, como é chamado na comportamental, mas ignorando isso, há uma tendência de que essa criança ao menos se esforce para não tirar novamente nota baixa, para não ficar sem uma coisa que ela aprecia, que é o videogame. Então isso se torna uma punição negativa, porque é punição porque tende a diminuir a frequência do comportamento, e é negativo porque eu retirei um estímulo que era de apreço à criança. No caso de uma punição positiva. Uma punição positiva seria, por exemplo, ela tirou nota baixa e eu falo para ela, ó, como você tirou nota baixa, então essa semana você vai ter que fazer todas as tarefas domésticas sozinha. Você vai ter que dar conta de lavar a louça, varrer a casa, como forma de punição porque você tirou nota baixa na escola. Eu estou acrescentando, lembrando, considerando que essa criança não gosta de fazer tarefas domésticas. É muito em relação ao indivíduo. Então só vai ser punição ou reforço aquilo que o indivíduo aceita para ele como punição e reforço. Então não é um geral. Nem sempre agredir vai ser punição. Como eu mencionei, se a única forma de atenção que a criança recebe é pela agressão, isso pode ser um reforço. Assim como várias outras coisas que nós podemos considerar como reforçadoras podem ser punitivas. Por exemplo, se eu falo para a maioria que eu vou te dar um doce e que você vai ter que comer esse doce, se a pessoa gosta de doce, isso pode ser um reforço para um comportamento que ela tem apresentado anteriormente. Agora, se a pessoa não gosta de doce e eu obrigo ela a comer, isso vai ser uma punição. Então é muito em relação a como esse indivíduo enxerga o mundo no qual ele está. Então não é necessariamente punição e reforço coisas quadradinhas. Toda agressão vai ser punição. Toda premiação vai ser reforço. Depende se o indivíduo aprecia essa premiação ou não. Como eu mencionei em relação às tarefas domésticas. Talvez eu deixar uma criança sem fazer tarefa doméstica, se isso para ela é aversivo, se ela não gosta disso, talvez isso seja, eu deixar ela sem fazer, seja um reforço. Agora, se ela gosta, se ela quer fazer as coisas comigo, se ela vai falar, não, eu quero lavar a louça junto com você, e eu falo, não, você não vai lavar, isso é uma punição, porque eu estou retirando dela algo que ela gosta de fazer. Então é um pouquinho mais dificultoso do que didaticamente parece. Às vezes parece que é tudo encaixadinho nos quadradinhos, nos subtítulos, né? Que fica tudo simplificado e fácil. E não é bem assim. Tem uma relação direta com a história daquele indivíduo. Então a história de reforço e punição que aquele indivíduo recebeu ao longo da vida dele molda um comportamento dele e molda um entendimento dele do que é reforço e do que é punição. E aí, por que a punição não funciona? Então, quando a gente fala em punição a partir do Skinner, para muitos pode dar uma impressão de que ele queria dizer então que dá um tapa no teu filho quando ele faz alguma coisa errada que ele não vai fazer mais. E não é isso, bem pelo contrário. O Skinner ele era uma pessoa que ele não acreditava na punição como uma forma eficiente de moldar o comportamento. E em algumas obras dele, inclusive, ele menciona isso. Por que o Skinner não acreditava na punição como uma forma de mudar o comportamento, por mais que ele tenha estudado e tenha comprovado que em certo aspecto ela funciona? Porque, segundo Skinner, a punição ela só vai surtir efeito na presença do agente punitivo. Ou seja, por exemplo, se uma criança apresenta um comportamento e você pune ela de alguma maneira, se ela acha que você vai descobrir que ela se comportou novamente daquele modo, ela vai deixar de se comportar. Mas, se ela consegue emitir aquele mesmo comportamento sem você descobrir ou sem você ver e que ela acha que não vai ser punida novamente, ela vai fazer o comportamento, porque ela quer fazer. Então, digamos, se uma criança ela apresenta um comportamento, como por exemplo, mexer em uma coisa que você não quer que ela mexa, você pune ela. Aí podem ser punições leves, entenda-se, punição nem sempre é uma coisa tão drástica como uma agressão física. Pode ser uma punição como, por exemplo, se deixar ela sem ver televisão. Então, uma punição negativa. Você tirou o estímulo da televisão, o estímulo que ela apreciaria
entendendo novamente que a criança gosta de ver televisão, ela aprecia ver televisão, se tirou esse estímulo dela, se fez uma punição negativa porque ela mexeu em algo que você não queria. Enquanto você estiver em casa para ver ela mexendo, ela não vai mexer novamente, porque ela sabe que ela vai ficar sem a televisão. Mas quando você sair para trabalhar, que você não esteja perto para ver, ela vai lá mexer. Porque ela sabe que o agente da lei, entre aspas, ou seja, o agente punitivo dela, não está no ambiente. Então, eu não vou ser punido. Se eu mexer sem que ele veja, sem que ninguém saiba, eu não vou ser punido. Então, por isso que a punição não funciona na visão do Skinner, porque você só deixa de apresentar o comportamento enquanto você acredita que pode ser punido por esse comportamento. A partir do momento que a punição não se faça evidente, que você não acredite que pode ser punido, você vai manifestar o comportamento se for da tua vontade. Então ele não molda eficientemente o comportamento, ele apenas inibe o comportamento na presença do agente punitivo. E por que o reforço funciona então? E eu peço desculpa aos comportamentalistas por usar a palavra deslocamento aqui, entendo ela como uma palavra do dicionário, não como um conceito da psicanálise. Mas foi o que eu achei de melhor realmente para me referir a essa questão, não consegui achar outro. Porque o reforço, a criança, que eu usei a palavra desloca no sentido de movimentação, não no sentido psicanalítico, mas no sentido de que movimenta para uma outra coisa. Então, por exemplo, eu ofereço para a criança um reforço para ela ter feito algo que eu quis. Como, por exemplo, ela tirou nota boa na escola e eu quero estimular ela a se esforçar para tirar mais notas boas e eu vou apresentar um reforço. Eu vou dar, por exemplo, um reforço positivo para ela, como dar um brinquedo que ela quer muito, eu sei que ela quer um brinquedo e eu dou o brinquedo para ela e explico, porque também é interessante, quando você vai fazer qualquer tipo de reforço para uma criança, é preciso que explique para ela que aquilo é um reforço, por mais que pareça estranho, é preciso, porque a criança nem sempre vai assimilar conforme a questão, então é preciso que explique, ó, tô te dando esse brinquedo que você quer muito, porque você tirou uma nota bacana na escola, eu espero que você tire mais notas assim, e por ter tirado essa nota você está recebendo esse brinquedo. Mesmo que ela volte a tirar uma nota boa e você não dê o brinquedo para ela, ela vai encontrar outros reforços nessa ação. Então, por exemplo, o elogio da própria professora pode ser um reforço para ela. Os próprios colegas, às vezes, elogiando ela pela nota, pode ser um reforço para ela, ou o próprio fato dela se sentir realizada naquele ato, naquele comportamento. Então o fato dela se realizar tirando uma nota boa faz com que aumente a tendência dela repetir esse comportamento da nota, ou se esforçar minimamente para conseguir novamente obter notas altas. Por isso que o reforço funciona diferente da punição, porque no reforço a criança pode encontrar em outros, ou o adulto mesmo pode encontrar em outras questões o reforço do seu comportamento. Na punição, geralmente, ele só vai deixar de emitir o comportamento, se ele quer emitir aquele comportamento, ele só vai deixar de emitir na presença do agente punitivo. Longe do agente punitivo, ele vai emitir o comportamento se ele quer. Eu lembro que um professor meu usava um exemplo bem bacana, que é o exemplo do radar, aqueles radares que multam o carro. Então ele falava, no radar eu diminuo a velocidade. Por quê? Porque é uma punição positiva. Eu sei que eu vou receber uma multa alta em casa se eu passar no radar em excesso de velocidade. Mas onde eu sei que não tem radar, eu continuo andando em excesso de velocidade. O radar não surte nenhum efeito no meu comportamento. O que ele faz é simplesmente inibir o meu comportamento na hora que eu estou na presença do agente punitivo, que é o radar. Mas fora desse agente punitivo, onde eu sei que não tem radar, eu continuo acelerando em excesso de velocidade e aquele radar não alterou em nada o meu comportamento de maneira geral. Ele só inibiu o meu comportamento em uma hora muito específica. Então, por isso que o Skinner ele reafirmava que é mais importante nós termos reforço positivo e negativo do que punição. No máximo, uma punição negativa pode funcionar melhor. Então, que é a retirada de um estímulo aversivo. Pode ter um efeito melhor. Mas o reforço positivo, de maneira geral, ele vai surtir efeitos muito maiores do que a punição. É isso um pouco mais, então, a respeito da punição e do reforço. São dois conceitos realmente muito importantes da comportamental, porque são dos conceitos básicos
para modelar o comportamento do indivíduo a partir do comportamento operante ali que o Skinner define. É isso, espero que tenham apreciado este vídeo. Se ainda não são inscritos ou inscritas no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.